Graça e paz, irmãos, graça e paz você que acompanha aqui o nosso canal no YouTube, no Facebook, no Instagram. Para quem não me conhece, eu sou missionário Santos, sou da comunidade cristã. Você não está só aqui em Manaus e eu quero falar em poucas palavras a diferença entre a igreja rica e a igreja pobre. Igreja de pessoas que têm alto poder aquisitivo e igreja que tem pessoas com baixo poder aquisitivo. Antes de falar sobre essa diferença, eu quero ler com você, você que me acompanha em todo o Brasil e até mundo afora, eu quero ler com você um versículo da Bíblia que se encontra em Provérbios, capítulo 16, versículo 19, que diz assim: Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Provérbios 16, 19. Amados, é, eu fui por 28 anos evangélico de diversas igrejas. Precisamente, eu já passei por 14 igrejas ao longo dos meus 28 anos. E dessas 14 igrejas que eu passei, eu fui de quatro igrejas onde pessoas, irmãos, tinham alto poder aquisitivo. E eu, né, pobre, liso, andava de ônibus, né? Infelizmente, eu não fui bem recebido, né, por essas igrejas de alto poder aquisitivo. Por quê? Porque essas igrejas, irmãos, de pessoas que têm dinheiro, essas igrejas, assim, é, luxuosas, geralmente elas não gostam de pessoas humildes, elas não gostam, tá? Pessoas que têm um baixo poder aquisitivo menor do que a delas, eles não gostam. O que eles fazem? No meu caso, eu ia para a igreja, para esse nível de igreja. Chegando lá na igreja, é, eu que falava com eles não falavam comigo. Eu que dava a paz do Senhor, graça e paz, bom dia, boa tarde. E eles, né, assim, você até percebia no olhar deles que eles falavam comigo, já com aquela assim, com aquela incomodação, tá entendendo? Incomodado, assim, com aquela assim, agonia, tá entendendo? Por quê? Porque eu não era do nível deles, né? Eu não era do nível deles, eu não frequentava os lugares que eles frequentavam, eu não tinha um carro que eles tinham, eu não tinha a empresa ou um emprego que eles tinham, eu não tinha. Liso, desempregado, dava de ônibus, e enfim. E ficava só nesse bom dia, boa noite, paz do Senhor, graça e paz, e não passava disso. Então, é complicado, gente. É muito triste, muito triste. Então, talvez eu esteja falando com alguém está me assistindo, alguém que é, seja rico, um evangélico rico, tal, uma pessoa de alto poder aquisitivo. Se você for de alto poder aquisitivo, procure uma igreja de alto poder aquisitivo também. Procure pessoas do seu nível. Agora, se você que está me assistindo for uma pessoa lisa, pobre, então, gente, você fazer o que numa igreja dessa, uma igreja de rico? Você que anda de ônibus, é pobre. Você fazer o que numa igreja dessa? Procure uma igreja de pessoas humildes, pessoas que sejam do seu nível. Porque o importante, gente, é você adorar Deus, é você se concentrar com Deus. Então, o apelo faço a você. Não cometa o erro que eu cometi, de fazer parte de igrejas que eu eles não me encaixam, no caso. Eles não me encaixam nessa igreja, eles não me encaixavam. Por quê? Porque eu não era do nível deles. Tá entendendo? Eu não era. Eu era pobre, ainda continuo, né? Pobre, liso, de ônibus. Mas se você
não faça o erro que eu cometi, entendeu? Não faça, não cometa o erro que eu cometi, porque você vai ficar para trás, como eu fiquei. É interessante que quando o dia de. Porque todas as igrejas, tanto a pobre como a rica, o principal culto deles é domingo, né? O principal culto. Aí você vê as mulheres, né, bonitas, formosas, entendendo? Tanto da igreja do rico como da igreja do pobre, né? Mas do rico, é interessante que quando eu chegava domingo lá para falar com as esposas dos pastores, com as irmãs, aí aquelas irmãs tudo afrescalhadas, sabe que cara de nojinho, que a cara de nojinho assim, que fala contigo assim, tudo aquela, entendendo? É assim que elas ficavam comigo, entendendo? Mas isso aí é normal de toda igreja afrescalhada, na igreja rica, de riquinha afrescalhada. Então, gente, que Deus abençoe você e lembre-se, Jesus é o caminho. Abraço a todos.